Muito me alegra com a sua presença aqui conosco. Caros ministros, leitores e animadores do cântico, que através da música também nos transmite esse Deus maravilhoso que temos. Meus amados irmãos e irmãs, devotos e devotas do Rosário de Fátima, e os nossos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas mídias digitais da nossa área pastoral. A liturgia de hoje nos anima a viver segundo a graça dos mandamentos de Deus. A partir desta leitura da profecia de Joel, aonde esta leitura nos traz fortemente a destruição de tudo que aquele povo vivia. Por quê? Porque aquele povo não estava vivendo segundo os mandamentos de Deus. E o evangelho de hoje nos vem fortemente chamando a cada um de nós não só ouvir a palavra de Deus, mas colocar em prática. E algo, meus amados irmãos e irmãs, que eu estava refletindo muito, que Deus, na sua santa palavra, nos ensina com tanto amor e nos pede tão pouco, e muitas vezes achamos que é muita coisa, mas não é. O que Ele nos pede é que tenhamos um coração aberto para que cada um de nós possamos colocar em prática a palavra. Estamos celebrando este tríduo com um tema muito profundo, que ao longo deste ano a igreja nos chama também a refletir Maria como modelo de família, como Maria como rainha da família, como modelo de vocação. E aí, vamos agora com Maria, esta mulher que na sua glória não está só a maternidade física, não, mas está também a graça do seu coração com seu sim. Maria, ela, com seu sim, se entregou à vontade de Deus, à missão que Deus tinha para ela, mesmo sabendo ela que iria enfrentar muitas dores, que iria enfrentar sofrimento. Mas o que foi que ela fez? O que ela disse? Faça-se em mim a serva do Senhor.
Eis aqui a serva do Senhor. A maior graça para vivermos o que Jesus hoje nos chama neste evangelho a viver, a prática da sua palavra, exige também de cada um de nós nos colocar como servos, como filhos abertos a esta graça que Deus quer fazer em nós. Quando Maria, ela deu o seu sim, ela se colocou nas mãos de Deus, e a partir dali, Maria, ela se tornou feliz. Por quê? Porque o seu sim não foi para ela, o seu sim foi para Deus, o seu sim foi para a humanidade. E aí, meus irmãos e irmãs, neste evangelho de hoje tão curto, tão pequeno, mas o sentido é enorme para nós, enorme para nós, enorme. Por quê? Porque este chamado de Deus a fazer com que a prática da sua palavra transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. O Evangelho nos traz, nesta passagem, em que muitas vezes eu reflito algo que os nossos irmãos evangélicos, eles se apropriam desta passagem, deste evangelho, muitas vezes para desfalecer, para desfazer da grandeza de Nossa Senhora. Mas, refletindo a mensagem deste evangelho, não tem nada a ver com este sentido que muitas vezes eles colocam. E aí eu recordo muito bem um amigo lá de Touros, né? Hoje ele não é mais evangélico, né? Mas ele era muito católico, e aí se converteu ao protestantismo, né? E a primeira coisa que ele fez foi pegar uma imagem que ele tinha de Nossa Senhora de Fátima, que ganhou da sua bisavó, e morava no primeiro andar. A primeira coisa que ele fez foi jogar esta imagem do primeiro andar onde ele residia. A partir de hoje eu não quero nenhuma imagem. E ele soltou essa imagem, partiu em 4 pedaços. E este homem era dono de uma madeireira em Touros, né? E aí, um funcionário pegou esta imagem de Nossa Senhora de Fátima, colocou dentro de uma sacola e levou para casa. Quando chegou em casa, com a esposa, tirou a imagem toda quebrada dentro da sacola, e aí comprou superbone até fiado, que ele não tinha dinheiro, e colou a imagem de Nossa Senhora de Fátima. E aí, com esta imagem, na casa dele, ele fez um altar. E a esposa dele estava num período de exames, com aquela situação, se estava com câncer ou se não estava.
E a partir desta imagem, na casa deles, eles começaram a rezar o terço. E pedir a Nossa Senhora de Fátima, do Rosário de Fátima, que enxergasse ela naquela situação. E a partir daí eles começaram a fazer da casa deles a casa de Nazaré, com esta imagem. E aí ela começou a receber os exames. E os primeiros exames que vinham desanimava ela. Mas ele estava ali, ao lado dela. E dizia: minha filha, vamos ter fé em Deus, vamos acreditar que Nossa Senhora não vai nos faltar. E aí o médico pediu um dos exames computadorizados para ver como era que estava a situação dela. E aí eles: vamos ter fé, minha filha, que Nossa Senhora de Fátima não vai nos faltar. Nesse exame não vai dar nada. E aí ela foi fazer esse exame, desanimada. E o esposo do lado dela a todo momento. Quando saiu o exame, o médico chamou ela para conversar, encaminhou ela para fazer a quimioterapia. E ele, confiante na cura da esposa, sobre o olhar de Nossa Senhora. E aí ela fez todo o procedimento, as quimioterapias. E ele confiante que ela não ia fazer a radioterapia. E aí terminou a quimioterapia. E o médico chamou ela e disse: olha, algo muito forte aconteceu. Porque graças a Deus, você está curada. Você vai precisar só agora fazer o acompanhamento, conforme todos os pacientes fazem após a quimioterapia, quando ficam curados. E aí, meus amados irmãos e irmãs, o que é isso? É graça de Deus. O que levou aquele casal a alcançar essa graça, a alcançar essa cura, foi uma prática que muitas vezes é tão distante de nós, mas que deve estar tão perto, dia a dia, é a oração, é a palavra de Deus. E aí este homem depois começou a participar do terço dos homens, e até hoje é feliz. Nossa Senhora, diante do seu sim, ela era uma mulher feliz. Ela vivia a vontade de Deus. Ela fazia com que Deus não só lhe desse a graça de ser a mãe do Salvador, mas também de ser uma serva. E muitas vezes, na nossa vida pastoral, na nossa vida de família, muitas vezes, a gente não se coloca como servo. Muitas vezes a gente se coloca como uma pessoa importante que está ali. Por quê? Porque a maior grandeza de servir a Deus é ser servo. Mas a maior grandeza também é compreendermos que também o nosso servir é uma graça de Deus na nossa vida. Às vezes a gente não compreende isso. Às vezes a gente não compreende.
quando Deus nos chama a viver a prática da sua palavra. A gente não pode viver de qualquer jeito. A gente não pode fazer o que a gente quer. Até podemos. E muitas vezes fazemos e sofremos. E aí eu me recordo muito bem as palavras de Padre Léo que ele dizia: é melhor ser feliz praticando a palavra de Deus, mesmo na provação, na dor, no sofrimento, de que não praticar a palavra de Deus e ser uma pessoa infeliz. Porque ser feliz é viver e praticar a palavra de Deus. Essa é a verdadeira felicidade de nossa vida, do nosso coração. Nossa Senhora, ao receber aquelas palavras de Simeão, quando ele disse que a lança transpassaria a sua alma, Maria já estava no sofrimento, na dor. Mas para ela, mesmo no sofrimento e na dor, a felicidade era completa. Por quê? Porque a verdadeira felicidade de Deus, a verdadeira felicidade na nossa vida, a felicidade completa é Deus. A felicidade completa na nossa vida é Deus. E muitas vezes a gente nos iludimos, achamos que somos felizes, mas às vezes não somos. Por quê? Porque o que nos leva à felicidade é a prática e a vivência da palavra de Deus. Sermos obedientes a Deus. Né? Quando falamos de vocação, por termos Maria como esse modelo de vocação, por que Maria era feliz? Na vocação de ser mãe, por que Maria era feliz? Porque Maria vivia inteiramente para Deus. E queremos ser felizes, tenhamos em Nossa Senhora esse modelo de vocação. Ela que é a rainha da família de Nazaré e a rainha também da nossa família, da nossa casa. Queremos ser felizes? Sigamos o modelo de vida de Maria. Nós estamos no caminho certo. Seguir ela, o seu testemunho, o seu exemplo, este modelo forte de mãe. Este modelo de mulher que nos ensina, nos encoraja a sermos filhos abertos à graça de Deus. Uma coisa que nós devemos sempre refletir isso. Ser feliz com Deus, isso não nos isenta de sofrimento, de dificuldades, de provações. Não, isso não nos isenta. Né? Não nos isenta. Ao contrário, a provação, o sofrimento com Deus nos ensina muito. Nos ensina muito. Por quê? Porque nunca estamos só. Sempre temos a Deus. E ter a Deus é ter tudo. Ter a Deus é ter o amor, é ter a paz,
é ter a graça, é ter esta fortaleza que muitas vezes a gente quer esmurecer, mas Deus é a nossa fortaleza, é a nossa confiança. Né? Meus irmãos, minhas irmãs, encontremos nesta passagem deste evangelho a verdadeira alegria para a nossa vida, o nosso refúgio. Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Não deixamos que o nosso ouvido seja mercador. Em nós, isso não é bom. Que o nosso ouvido seja também a porta da graça, para ouvir a palavra de Deus e para colocar em prática. É isso. Não deixemos, meus amados irmãos e irmãs, que o nosso ouvido seja mercador. Não. Nosso ouvido seja a porta da graça de Deus, para ouvir a sua palavra, para colocar em prática, para que assim a gente possa semear na nossa família, viver a prática da graça de Deus. E que Deus assim possa, a cada dia, nos tornar filhos felizes e amáveis com a sua palavra, ouvindo e colocando em prática. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria. Padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos. Ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.